Começar o nosso vídeo hoje para trazer essas alternativas à disposição do mercado para a diretoria do Goiás, porque não, né? Ficar atento aí no mundo da bola, principalmente para essa função de camisa 10. E dando uma rápida atualizada aqui para vocês, o Marquinhos Gabriel, ele tem contrato até dezembro de 2023, segundo o André Rodrigues, nesse momento está sim no interesse da diretoria alviverde em permanecer com ele, pelo menos para a disputa do Campeonato Goiano e ver o que dá, né? Além disso, o Luan Dias irá deixar o clube e o Marco Antônio já assinou a sua rescisão de contrato, sem nem sequer fazer a sua estreia, vai jogar a Série C do ano que vem com o Operário do Mato Grosso, o Operário do Paraná, né? Então, as opções que eu irei trazer aqui no nosso vídeo, nenhuma delas foi procurada, né, de forma oficial pela diretoria do Verdão, apenas pegando um compilado e trazendo aqui para vocês a respeito desses detalhes. Quero começar o nosso vídeo falando sobre um jogador que eu acabei descobrindo ele basicamente agora. Tava ali conversando com o meu irmão, até mesmo de algumas possibilidades, né, no mercado da bola, e surgiu o nome do Marcinho. É um cara que chama Márcio Augusto da Silva Barbosa, 27 anos de idade, joga lá no futebol japonês, no Kawasaki Frontale. Certamente tem um salário acima da média, mesmo assim, acho que é um cara para a diretoria do Goiás, pensando em um investimento maior no ano de 2023, ficar assim atento. Já foi especulado no Fortaleza, no Vasco agora recentemente, mas até o momento não se sabe o seu paradeiro, né, para o próximo ano, já que o seu contrato se encerra no dia 31 de janeiro, até confirmar, no finalzinho do mês de janeiro, né, de 2023, já ficando à disposição do mercado. Ele que aqui no Brasil é até relativamente pouco conhecido, mas lá no futebol asiático principalmente fez muito sucesso, tanto no futebol chinês de 2019 até 2021, antes de chegar aí no Kawasaki, e nessa temporada, né, em 2022, 40 partidas, 15 gols marcados e outras 8 assistências. Tem uma boa velocidade, assim, ele pode fazer até mesmo uma função como um ponta direita, ponta esquerda e muito bem também nessa questão de armador. Acho um cara fundamental para o elenco do Goiás no ano que vem, porque é uma posição que o Goiás sofreu demais, tanto esses pontas de maior explosão, velocidade, e um cara também que seja capaz de criar as jogadas, né, batendo de fora da área, aproximando também junto com os outros centroavantes. Gostaria muito de ver aqui o Marcinho. Ele que começou aqui no Brasil, no Novo Hamburgo, lá do Rio Grande do Sul, em 2015, fez um bom estadual. Depois foi para o Internacional Sub-20 e foi estrear na equipe principal só lá no ano de 2018. 2017 jogou muita bola no Brasil de Pelotas, 44 jogos naquele ano, 7 gols marcados e 3 assistências. Foi repassado também ao Fortaleza, onde foi campeão, né, da Série B do Campeonato Brasileiro naquele ano, em 25 jogos, 3 gols marcados e outros 3 passes para os seus companheiros. Até começou, né, o ano de 2019 no próprio Fortaleza, 23 jogos, 4 gols antes de ser negociado em definitivo para o futebol chinês. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ele que foi campeão, inclusive, do campeonato japonês na temporada passada com o Kawasaki. Se você gostaria de ver o Marcinho, né, dentro do Goiás, é um cara que certamente recebe bem mais do que 150, 200 mil que a gente considera um teto ali no Goiás, mas não acharia um absurdo, por exemplo, um esforço financeiro, né? Acho que valeria sim muito a pena. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre mais outros dois jogadores. O primeiro deles, um estrangeiro, que no caso é do Índio Ramírez, 25 anos de idade, colombiano, que defendeu o América Mineiro nesta última edição do Campeonato Nacional. 32 partidas no ano, com 3 bolas na rede, é um jogador que pertence ao Atlético Nacional. E segundo o site Transfermarkt, ele está encerrando seus 2 contratos, tanto de empréstimo no América, quanto também a sua situação em definitivo lá na Colômbia com o Atlético Nacional, né, o maior clube certamente lá do país. Além disso, né, é uma posição que é muito precária aqui no futebol brasileiro, terminou em baixa lá no América, mas dá para dizer que o saldo dele da temporada em geral foi até ok. Dos seus gols marcados, até verificar aqui certinho, um no Campeonato Mineiro, um na Copa do Brasil e um também no Campeonato Brasileiro, né? Então fez 3 gols das 4 competições que o América participou nesse ano. Na reta final, de fato, não foi importante, participou só de 5 minutos do jogo contra o Goiás aqui na Serrinha, 32 contra o Atlético Goianiense na última partida no Campeonato Brasileiro, e a última atuação dele definitivamente como um jogador titular foi contra o Internacional, olha, faz tempo demais, no dia 11 de julho. Então é mais um jogador que vem em baixa, mas é uma posição tão precária e tão cara aqui no Brasil, que é dificilmente, a não ser que for um destaque da Série B, só que eu acho que nesse momento pro Goiás, o destaque da Série B já pode ser o Marquinhos Gabriel, tá? Acho que já tá de bom tamanho para ser um jogador reserva ali no começo do ano, trazer um cara de maior peso, com maior poder, por exemplo, de finalização, decidir jogos, apesar da fase ruim aí do Ramírez, né? Eu gostaria de ver ele aqui no Goiás, até mesmo porque já tem uma certa experiência no Campeonato Brasileiro. Em 2020, quando ele foi contratado pelo Bahia, jogou muito bem, né? 11 partidas, 3 gols marcados e uma assistência naquela reta final do ano. Acabou que em 2021 ele teve uma grave lesão, o que impossibilitou dele jogar, né? Apenas 4 jogos pelo Bahia no ano passado, antes de ser repassado ao América agora nesse ano. Em a sua situação
de contrato se encerrando, o que pode certamente, né, facilitar uma eventual negociação. Meia canhoto, 25 anos, 1,86 m, acho que poderia ser uma função muito bacana pelo lado do Goiás. Até gosto mais dele do que no caso do Benítez. Acho que o Benítez vira e mexe, né, fica muito mais fora de forma física. Sobre o restante da sua carreira, começou no próprio Atlético Nacional, sendo inclusive convocado para o Campeonato Sul-Americano Sub-20 lá em 2017 para defender a seleção da Colômbia. Passou também no Deportivo Pasto, no Atlético Bucaramanga, antes de chegar aí no Bahia em 2020. Quero saber a sua opinião, se você gostaria desse estrangeiro. E segundo o Arlen Menezes, também não está descartado uma possibilidade de um camisa 10 gringo chegando aqui no Verdão para 2023. Para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais dois nomes, o primeiro deles do Danielzinho, que dentro dessa nossa lista eu vejo com a maior possibilidade do Goiás buscar uma negociação com ele para o ano que vem. Isso porque a diretoria do Goiás fez sim uma proposta oficial para contar com o jogador lá no começo do ano. Estava basicamente apalavrado, mas a situação contratual, salarial melhor dizendo, acabou pesando. Ele que recebe mais ou menos na casa de R$200 mil por mês. Então é um salário muito alto, né, para um jogador principalmente na segunda divisão. Teve esse interesse por parte da diretoria esmeraldina, até mesmo um certo encaminhamento, mas por conta dessa parte salarial as negociações não evoluíram ao ponto de serem fechadas, né? Pelo Bahia nessa temporada entrou em campo 52 vezes, marcou 5 gols e deu outras 7 assistências. De fato, foi uma boa temporada. A gente, por exemplo, imaginando o Bahia virar clube empresa, não vai ser logo no primeiro ano que vai dispensar todos os jogadores e trazer apenas grandes craques, né? Entre aspas. Não, mas o Danielzinho eu vejo uma posição dele muito complicada, porque o Ricardo Goulart, ele já está basicamente encaminhado essa renovação lá na equipe de Salvador. Além dele, do Ricardo Goulart, o Lucas Mugni, argentino, né? Com passagens aqui também por vários outros clubes no futebol brasileiro, também deverá renovar o seu contrato. Então, ficando com o Ricardo Goulart e o próprio Lucas Mugni, né? Que faz essa função como um meia armador, eu acredito que o Danielzinho pode perder bastante espaço e até mesmo um eventual empréstimo não está descartado. Tem só 26 anos de idade, o seu contrato no Bahia vai até dezembro do ano que vem. Apesar disso, ele terminou a reta final da Série B sendo um jogador titular. Deu aí uma assistência no jogo contra o Brusque, né? Uma vitória por 1-0, e no último jogo contra o CRB fez um dos gols que garantiram o acesso do Bahia de volta à elite do futebol brasileiro diante do CRB, agora no dia 6 de novembro. Um jogador que, se a gente pegar os seus números na Série B do Brasileirão, ele participou de 33 dos 38 jogos, né, do Bahia na segunda divisão, sendo 32 deles como titular. Marcou 3 gols e deu outras 4 assistências. O Danielzinho é aquele mesmo que eu lembro bastante dele em jogos pelo Fluminense, até mesmo pelo Oeste, né, quando começou a se destacar aqui no futebol brasileiro contra o próprio Goiás, inclusive lá em 2017 e no finalzinho de 2018. Passou também ali no Fluminense rapidamente em 2018 e 2019, 56 jogos pelo Flu, um gol marcado e outros 10 passes para os seus companheiros. Está no Bahia desde o ano de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Danielzinho, o Daniel Sampaio, né? Se você pesquisar aí geralmente no Instagram, acho um bom jogador, certamente ele agregaria bastante nessa posição do Goiás. Não sei se é muito mais craque do que, por exemplo, o Marquinhos Gabriel, mas de fato, pelo menos nas últimas temporadas, vem tendo a maior regularidade. Às vezes fica um pouco meio sumido do jogo, mesmo assim, dessa escassez de nomes aqui no mercado brasileiro, se conseguisse uma negociação sem grandes custos por um empréstimo também, com opção de compra, até mesmo um pré-contrato sendo assinado no meio da temporada, poderia ser sim uma boa alternativa. E para essa informação confirmada lá pelo André Rodrigues, da contratação do volante, né, o William Oliveira, 29 anos de idade, e mais uma possivelmente indicação já do técnico Guto Ferreira, onde os dois trabalharam juntos na temporada de 2021 no Ceará. Trazem um pouco mais de detalhes a respeito dessa negociação. Ele não ficou no Cruzeiro, apesar de ser titular durante a campanha, muito porque o Clube Celeste, né, tinha várias opções para esse meio de campo. Eu tenho um irmão que é gêmeo, igualzinho basicamente a mim, e ele torce para o Cruzeiro. Vou até deixar o canal dele aqui embaixo, Cruzeiro News. A gente conversou um pouco a respeito também do William Oliveira, que o Cruzeiro, por ter várias opções dentro do seu elenco para essa posição de primeiro, segundo volante no ano que vem, e também por ser um clube empresa, onde prioriza principalmente jogadores mais jovens, essa contratação, essa opção de compra, né, vinculada juntamente ao Ceará, não foi exercida. No caso, ele tem contrato com o Ceará até dezembro do ano que vem. Chegará no Verdão também com contrato até dezembro de 2023, possivelmente para ser emprestado ao Goiás, irá renovar esse vínculo, ampliar, né, esse vínculo com o Ceará por pelo menos mais um ano e deixando essa opção de compra para o maior do Centro-Oeste. É uma boa contratação. O William Oliveira basicamente foi titular durante toda a temporada, 29 anos de idade, então é de se entender, por exemplo, do Cruzeiro não fazer um grande esforço financeiro, como por exemplo foi com o Neto Moura, né, volante também que já foi especulado aqui no Goiás várias vezes, foi comprado do Mirassol pelo Cruzeiro, né, no caso para o ano que vem, e o William Oliveira ficando aí em segundo plano para a próxima temporada. Os seus números são bons, né, foram 43 jogos
durante todo o ano, sendo 37 deles como titular. Marcou 2 gols e pegando apenas os seus números na Série B, ele entrou em campo 27 vezes, sendo 22 delas como titular. Teve uma média de participação de 76 minutos por cada jogo. Vou até deixar o mapa aqui de atuação dele, né? Costuma atuar mais pelo lado esquerdo do campo. Uma região central, né? Muito presente do William Oliveira e caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Então chegando no Goiás, possivelmente com essa indicação já do técnico Guto Ferreira, que foi anunciado no último final de semana. Caso você não tenha assistido esse vídeo sobre como costumam atuar as equipes do técnico Guto Ferreira, com 2 bons volantes de saída de bola, ele prioriza essa característica. O Goiás já indo no mercado atrás aí do William. Vou deixar esse vídeo na tela final. Em relação, por exemplo, a outras questões, né? Acho que contratuais deu para passar aqui direitinho para vocês sobre os seus números nessa temporada. Segundo aí o SofaScore, ele teve uma média de 6,98 a sua nota, né? Nesta Série B do Campeonato Brasileiro, sendo aí na competição 27 partidas. Marcou 2 gols, também deu uma assistência. Em relação aos seus números defensivos, ele tem uma média de uma interceptação, 1,4 interceptação por jogo, uma média de 2 desarmes por cada partida. Além disso, uma média de 1 corte para o jogo e só teve um erro grave que resultou em um gol da equipe adversária. Tem uma média de apenas 1,5 faltas por cada partida e costuma perder a bola por cada jogo 8 vezes, né? Apenas uma falta, uma média de 1,5 faltas por jogo é sim muito pouco, tanto é que ele levou apenas 3 cartões amarelos durante toda a competição, também não foi expulso nenhuma vez. Tem uma média de 53 toques por cada partida, o que dá pra gente, por exemplo, já caracterizar o William Oliveira como, por exemplo, um primeiro ou até mesmo um segundo volante. No Cruzeiro ele jogava mais recuado, um pouquinho mais como um primeiro, mas também intercalava bastante com o Neto Moura, o próprio Fernando Canezin, outros jogadores que já caíram para aquela região, como por exemplo o Chay. O técnico, o uruguaio, né, o Paulo Pesolano, também gostava bastante dessa intercalação, mudava o esquema tático, testou muito isso, por exemplo, na disputa do Campeonato Mineiro e acabou dando certo, né, para o restante da temporada de 2022. Acho uma boa contratação. Sobre os seus pontos principais fortes, né? Ele tem uma boa saída de bola, apesar de ser aquele volantão que você olha e fala, poxa, 1,84m, dessa, deve ser aquele cara durão. Não é, ele domina muito bem a bola de costas e gira sobre a marcação, já vi ele fazendo várias vezes isso, distribui muito bem o jogo, né? Limpa muito bem a jogada depois de desarmar, por exemplo, dá continuidade para os seus lances. Além disso, bons passes curtos e lançamentos, ele pega em lançamentos com a perna direita e com a perna esquerda. Não é um jogador que a gente vai ver, por exemplo, pisando dentro da grande área muitas vezes, buscando, por exemplo, finalizações ou algo nesse sentido. O William Oliveira é um pouco mais recuado. Quem fazia mais essa função lá no Cruzeiro era, no caso, o Neto Moura, que defendia bem também e atacava com melhor qualidade. O William Oliveira é um pouco mais lento, um pouco mais recuado, mesmo assim tem boas características que podem ajudar o técnico, o Guto Ferreira, que tem essa característica, né, de ter 2 bons volantes em saída de bola, em construção de jogadas. O William Oliveira é muito melhor tecnicamente do que o Auremir, do que o Caio Vinícius, até mesmo do que o Matheus Salles. Então é pra gente sim considerar esse ponto, né, que no caso ele é aquele primeiro volante de maior pegada, de maior marcação, muita raça, muita intensidade, mas também sabe sair jogando. E caso, por exemplo, tenha que fazer uma função como um segundo volante, um cara mais ofensivo, né, dentro do meio de campo, também consegue tendo esse equilíbrio, né, na região central do gramado. Acho uma excelente contratação. Outros pontos também que a gente pode observar do William Oliveira é a sua ótima jogada aérea. 1,84m, eu diria que ele é tão bom quanto de cabeça quanto, por exemplo, o Caio Vinícius. Acho que um dos poucos pontos que a gente pode falar que o Caio Vinícius não era ruim é nesse jogo aéreo, né? Porque basicamente tirava quase todos nos escanteios quando estava dentro de campo, e o William Oliveira também tem essa característica. Não é tão alto como alguns zagueiros, né? Até mesmo alguns centroavantes, como o Pedro Raul, que tinha 1,91m. O William Oliveira tem 1,84m, mas um grande impulsionamento, e é muito bom você ter um volante mais alto, porque atualmente no Brasil a gente vê poucos laterais altos, né? Aqueles grandalhões. No máximo o cara vai ter 1,77m, 1,78m. Você tendo 2 zagueiros muito bons nesse jogo aéreo, mais um grande volantão, já ajuda bastante, sem considerar o centroavante também, que costuma voltar na questão do jogo defensivo, e também ofensivamente é um jogador que pode se destacar por conta desta cara. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!